né? Hoje a gente tem observado que as pessoas elas têm optado por engravidar mais tarde. Exato. Né? Então, a longevidade também tem aumentado. Uhum. Então, isso pode ter um lado bom e tem um lado que você também tem que ficar mais atento. Com certeza. Pra gente um pouquinho a respeito disso. Então, Carol, a infertilidade, ela é uma doença que atinge muitos casais, né? Então, mais de 15% dos casais que tentam engravidar depois de um ano não vão conseguir engravidar. E 15% é alto, né? é bastante alto. E essa taxa tem aumentado ao longo do tempo exatamente pelos fatores que você me falou aí. E diferente do que a gente pensava antes, a infertilidade ela não está só associada com causas femininas. Pelo contrário, as causas masculinas atingem cerca de 50% dos fatores de infertilidade. Então, na verdade, a gente vai falar aqui sobre as causas que podem atrapalhar a fertilidade feminina, mas muitas delas também vão atrapalhar a fertilidade masculina, né? Olha que interessante, né? Uhum. Então, vamos colocar primeiro, você explicar pra gente uma coisa assim que ninguém tem. Raro de acontecer, vou falar, estresse. Ninguém tem. Coisa assim, raro você ver alguém estressado. Nunca tem, né? Então, o estresse, é claro que a gente sabe que ele afeta o corpo como um todo, né? Sim. Então, o estresse persistente, ele vai alterar níveis hormonais e acaba atuando também no sistema reprodutor feminino. Mas falar que o estresse é fator determinante de infertilidade, isso a gente não pode falar. Então, aquela frase assim, relaxa que você vai engravidar, não deve ser falado porque ela não é verdade. Mas é claro que o estresse persistente, ele pode alterar os níveis hormonais, prejudicando a ovulação, nidação, então prejudicando a fertilidade. E o estresse no homem também pode ser um problema? Mesma coisa. O estresse ele pode aumentar níveis de cortisol, resistência à insulina, então com isso diminuir a produção de espermatozoide e prejudicar a fertilidade, mas lembrando mais uma vez, não é um fator determinante, porque estresse, igual você falou, é muito comum. E ele está associado, quando a gente já começa a tentar engravidar, já começa a aumentar o nível de estresse, né? Eita! Tem dúvida? Manda pra cá, a gente tá falando sobre engravidar e alguns fatores que podem não colaborar muito com isso. Tem um outro que é o quê? A idade, que é justamente um ponto que a gente comentou. Hoje as pessoas estão preferindo engravidar mais tarde, mas a idade pode ser um fator. Então, aí diferente do estresse, a idade sim é fator determinante, principalmente a idade feminina. A idade masculina também atrapalha um pouco, mas geralmente idades bem mais avançadas, né? Então, a gente não tem problema de fertilidade masculina por idade abaixo de 50 anos, mas na mulher não. A mulher, ela nasce com o número de óvulos que ela vai ter durante toda a vida dela. Então, cada ano diminui tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. Com isso, aumenta a infertilidade, aumenta risco de aborto, de malformações. Principalmente acima de 35 anos, a gente tem uma queda brusca da fertilidade. Interessante. Apesar de ter algumas mulheres que engravidam. Claro, claro, a gente tem. Só que a taxa de gravidez, por exemplo, de uma mulher de 30 anos é muito diferente de uma paciente que tem 40 anos. E na paciente de 40 anos, a gente tem ainda o risco aumentado de aborto. Então, a chance dela conseguir uma gravidez, um bebê vivo em casa é muito menor do que quando ela tem 30 anos. Igual você falou, o nosso problema social é porque hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho e ela quer postergar cada vez mais a gravidez, né? Entendi. Tem também doenças no aparelho reprodutor. E aí, nessas doenças, a gente tem uma gama de patologias que podem alterar a fertilidade. Então, a gente tem tanto doenças adquiridas quanto as doenças congênitas. Então, a gente tem aquela mulher que já nasce com um problema de formação no útero, na vagina, e a gente tem as doenças adquiridas. Então, endometriose é uma causa muito prevalente de infertilidade. A gente tem miomas, pólipos, as doenças sexualmente transmissíveis, que às vezes são assintomáticas, tipo clamídia, gonorreia, elas podem depois levar a obstrução tubária e prejudicar a fertilidade. Então, são várias doenças que podem estar afetando a fertilidade da mulher. Então, por isso, ela precisa de ter um controle ginecológico rigoroso para poder engravidar com saúde, né? Olha, também aqui como fatores principais, sendo alguns determinantes e outros não, né? Aparelho reprodutor pode ser um fator determinante, né, doutora? Com certeza. Com certeza. A gente tem algumas malformações que impedem a gravidez, né? Sim. Tem também cigarro e drogas ilícitas.
Que tem as drogas lícitas e as ilícitas, tá, gente? Então, a gente tá falando das duas. Isso. E o cigarro, ele é fator que prejudica a fertilidade nos dois sexos. Olha. Tanto na mulher quanto no homem. No homem, ele pode prejudicar a produção de espermatozoide. Na mulher, pode alterar o muco, pode alterar a qualidade endometrial, pode diminuir a reserva ovariana, então pode até antecipar a idade de menopausa. E as drogas ilícitas, elas parecem que são só recreativas, que não vão causar tanto impacto, mas também causam. Então, a maconha, por exemplo, no homem, a longo prazo, pode causar disfunção erétil. Na mulher, a maconha pode também diminuir os hormônios, causando anovulação, então prejudicar também a fertilidade. Tem dúvida? Manda para cá, 319-8402-9756. 8402-9756, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Aí nós estamos falando sobre engravidar e alguns fatores aí que não contribuem, né? Tem alguns que são determinantes, outros não. Obesidade é um fator. Obesidade é um fator que está envolvido com infertilidade. Os Pode homens ser obesos, determinante? Pode ser determinante. Em homens obesos, são 3 vezes mais inférteis do que homens de peso normal. As mulheres obesas, elas têm um aumento de resistência insulínica. Com isso, a gente tem um aumento dos hormônios masculinos, da testosterona livre. Sim. E aí isso desencadeia a anovulação, que acontece, por exemplo, na síndrome de ovários policísticos. Então, as mulheres que estão acima do peso, às vezes perdendo cerca de 10% do peso, elas já voltam a ovular normalmente. E lembrando, Carol, que às vezes a mulher acima do peso, ela acaba engravidando também, mas a gente tem uma gravidez de risco para essa mulher. Então, mesmo que ela consiga engravidar, ela tem mais chance de ter pressão alta, ela tem mais perda gestacional, diabetes gestacional, sabe? Então, o ideal é que ela não engravide. Exatamente. Mais arriscado na paciente que começa a gravidez já obesa. E nessa questão do peso, a gente não pode esquecer que o outro extremo também é prejudicial para a fertilidade. Então, o IMC é abaixo de 18. Então, aquela mulher atleta, aquela mulher que tem distúrbio alimentar, ela não consegue produzir os hormônios da ovulação corretamente, porque para produzir o hormônio que está envolvido no ciclo menstrual, tem que ter colesterol. Então, essa paciente tem uma baixa taxa de gordura, ela não consegue ciclar normalmente. Então, a gente tem que estar com o peso ideal. Então, alimentação saudável, atividade física são essenciais para poder ajudar a contribuir nessa fertilidade do casal. No caso também de problemas hormonais, eles também podem afetar, né? Sim, bastante, afetam bastante. Então, assim, quando a paciente está tentando engravidar, ou antes mesmo dela tentar engravidar, a gente tem que fazer uma pesquisa, assim, de doenças tiroidianas, porque tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo, principalmente o hipotiroidismo, podem prejudicar a fertilidade. Aumento de um hormônio que chama prolactina, pode também levar à anovulação, então ter dificuldade para engravidar, né? Sim. Então, várias doenças hormonais. A síndrome de ovários policísticos, que eu falei anteriormente, é a doença endócrina mais comum que leva à infertilidade nas mulheres em idade reprodutiva. Olha, e tem também medicamentos. Sim. Dependendo do tipo de tratamento, então, né, doutora? Quando a paciente vai lá para consulta pré-concepcional, a gente tem que perguntar para o casal que tipo de medicações, que drogas que eles utilizam, não só as ilícitas, mas as ilícitas também. Então, por exemplo, algumas drogas que a gente utiliza aumentam a prolactina, então vai causar anovulação na mulher. No homem, medicamentos, por exemplo, que combatem a calvície, que são muito comuns, tipo a finasterida, eles diminuem a quantidade e a qualidade espermática. Então, também devem ser retirados naquele casal que está tentando engravidar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.